levantaram contra a autoridade de Deus. Deus se manifesta no meio do povo e diz assim: tome todos os seus incensários, vamos levar diante do Senhor. Incensário na Bíblia, dentro da tipologia, fala de oração, fala de devoção. A nossa vida devocional tem que ser aprovada diante de Deus. Daqueles 250 incensários, todos foram reprovados diante do Senhor. O único que foi aprovado foi o incensário de Arão. Os demais foram reprovados. No capítulo 17, eles vão para uma estação chamada Monte Sefer. Ali Deus fala assim, sabe por quê, irmãos? A rebelião, a sedição de Datã, Coré e Abirão, com essas pessoas todas, essas 250 pessoas, trouxe a morte de 14.700 pessoas em Israel. Sabe o que é isso, irmãos? Isso nos diz que o ministério que não tem fundamento devocional se torna morte no meio da Assembleia. Entende? Não é brincadeira, irmãos. Por isso que a palavra diz que o juiz de Deus é pesado sobre os falsos mestres. É pesado. Então é muito sério. Eu encorajo os irmãos aqui, as irmãs que ministram para as crianças, que vocês peçam ajuda do Senhor para que vocês tenham um ministério devocional antes de ter um ministério em termos de serviço. Que vocês tenham a disciplina da devoção e que ela seja aprovada diante do Senhor. Porque no Monte Sefer, sabe o que aconteceu? Deus pede que 12 príncipes das tribos de Israel, cada um tome o seu bordão e coloque diante do testemunho do Senhor, no tabernáculo. E a Bíblia diz que no outro dia, somente a vara de Arão floresceu. Isso fala, irmãos, do poder da vida de ressurreição. Vara aqui é uma figura da palavra. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ministério pastoral, ministério da palavra. Se nós não tivermos um ministério aprovado diante de Deus, meus irmãos, então nós vamos ministrar morte na Assembleia. Primeiro, vida devocional, depois o ministério aprovado. Senão, o que nós vamos fazer, irmãos, é palha, madeira e feno. Que o Senhor nos socorra. Que o Senhor nos socorra. Senhores, passar por essa vida e não ser guiado pelo Espírito Santo. Tudo que a gente faz aqui é madeira, palha e feno. Significa que vai pegar fogo tudo. Não vai ter vida eterna para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais, nossos avós, nossos amigos, nossos sócios, os nossos negócios, tudo. Ou a gente faz sob a orientação do Espírito Santo, ou tudo vai virar nada. Pior, as nossas almas vão viver eternamente no inferno. Por isso nós fazemos esse trabalho para alertar, alertar, alertar. E vamos fazer enquanto Deus mandar. Nós temos que levar isso a sério diante do Senhor. Encoraje os irmãos, as irmãs, mesmo vocês, irmãs que ministram as crianças, ministram em grupos pequenos, não se sintam fora disso. Deixa o Espírito Santo te falar. Então, se você quer realmente sair dessa periferia, dessa superficialidade, vá para o livro de Atos. Ali você vai ver o que realmente ocorreu como um testemunho dessas palavras do nosso Senhor. Espírito de habitação. Então vamos avançar aqui. Deixe-me colocar 2 textos e vamos começar a meditar de maneira mais delicada, mais penetrante, a partir desses textos. Vou colocar 2 textos para vocês. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3:11, e depois nós vamos ler Zacarias 12:1. Olha o que diz. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Agora preste atenção. Também pôs, olha o versículo 11, a eternidade no coração. Olhe bem. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Não é um texto simples não, irmãos. O Novo Testamento é todo escrito nessa direção. O livro de Atos é todo escrito para fundamentar, para trazer realidade a estas palavras. Agora vamos para Zacarias, capítulo 12, e o versículo 1.
Diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Agora preste atenção. Zacarias 12. Fala o Senhor, preste atenção, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Vamos tentar, irmãos, com a ajuda do Senhor, extrair pelo menos 3 lições. E que essas lições nos ajude a ver de maneira mais microscópica estes 2 textos. Porque o primeiro diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Agora, observe que nesse segundo texto, você vai ver que Deus coloca 3 grandes dimensões. Primeiro, céu, nós podemos chamar isso de universo, porque esse é o sentido da palavra hebraica. Universo. Deus criou o universo. Aí depois ele desce para uma outra extremidade, que é a Terra, ou uma outra dimensão, que é a Terra. Aí depois ele vai falar do espírito do homem. Você percebe, irmãos, a ligação de tudo isso? Você percebe a grandeza desse texto, a sabedoria de Deus aqui, a ênfase que ele dá ao espírito. O que quer dizer o espírito com a Terra e com o universo? É como se você pudesse perceber, irmãos, que o texto de Eclesiastes 3:11, ele respondesse isso. Que esse Deus dos céus, ele desce da maior esfera que existe, que é o universo, que é os céus. Aquilo que os gregos chamavam de epurâneos, o lugar aonde se concentra a glória da presença de Deus sobre o seu trono. Ele desce daí, ele vai para a terra, ele desce para dentro de nós. Consegue perceber isso? Porque ele alinha o espírito do homem nessas 3, ou nessas 2 referências, universo e terra. Então Deus, que criou os céus, estendeu a terra e criou o espírito do homem. Então, nosso espírito, irmãos, é algo muito importante. E aqui eu quero colocar 3 lições. A primeira lição: a eternidade no coração do homem é outra forma de dizer que há um senso de comunhão espiritual em Deus. Escute isso. E que ele anela expressar isso em nós. A eternidade no coração do homem, nós podemos dizer assim, fala do senso espiritual divino de anelo pelo homem. Isso mostra o quanto Deus anela o homem. E não há outra maneira de Deus nos alcançar. Não há outra maneira de Deus se revelar. Não há outra maneira de nós ver a face de Deus que não seja pelo nosso espírito. Você se lembra? Em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a face de Deus. Ele pede para ver a glória. E é interessante a maneira como tudo isso acontece. Ele pede para Deus mostrar sua glória. Então nós só vamos ficar sabendo que Deus está se referindo à sua face quando Deus responde para ele. Ele diz: o homem não pode ver a minha face e ficar vivo, Moisés. Mas eu vou te mostrar algo. Você vai ver uma rocha ferida. Eu vou passar por trás. Você vai ver apenas a sombra das minhas costas, mas a minha face não. Será que é isso mesmo, irmãos? Que nós vamos morrer com essa história aí? Claro que não. Você vai ver lá no Hermon, no capítulo 17 do livro de Mateus. Você vai ver que ali no Hermon, nosso Senhor Jesus, ele passa por aquele processo da transfiguração. E aí aquela glória alcançada pela dignidade moral da sua vida, aquela glória o toma de tal maneira que ela irradia todo o seu ser. Aí ali há dois personagens falando com ele. Quem? Moisés, Elias. Ali Moisés vê a face de Deus.
Porque a face de Deus é Cristo. Segundo aos Coríntios 4:4 vai dizer para nós que a face de Deus é Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Que lindo é isso, irmãos? Esta é a face. Ali você vai ver algo tão glorioso. E se você junta essas duas cenas, você tem a revelação, irmãos. Porque hoje ele não está aqui. Nós não podemos dizer que estamos vendo ele. Mas nós vamos perceber que na dimensão da realidade do nosso espírito, tudo tem um significado maior. Compreende? Na realidade da dimensão daquilo que é o nosso espírito, como essa faculdade que Deus criou, para que nela ele pudesse habitar, revelar, manifestar, se mover, falar, guiar. Nessa faculdade, nós podemos sentir a face de Deus. E aí, vamos sentir a face de Deus? Vamos caminhar com a face de Deus? Vamos ser guiados pelo Espírito Santo? Isso é bíblico, está lá para qualquer um poder ler. Mas se você não lê com amor, se você não lê com devoção a Deus, se você não lê procurando se afastar desse mundo, você não consegue. E você não vai ter essa face, você não vai ter o Espírito Santo, você não vai nascer de novo. E você vai viver uma vida em glória, senhores. Eu luto todo dia com isso. O maligno me ataca. E ataca todo filho de Deus, me colocando como vítima, porque Deus permite que ele me ataque, para me desenvolver espiritualmente, para ter transformação da mente. E a minha mente é transformada todos os dias. E é isso que eu desejo para você que está me ouvindo. Que a sua mente também seja transformada todo dia, o seu caráter, a sua conduta. Para isso é necessário viver, nascer de novo. Para isso é necessário consagrar a sua vida a Deus. E não é fácil. Não é fácil porque Deus está nos treinando para a vida eterna com Ele. E Ele quer que a gente seja um filho maravilhoso. Ele não dá mole para a gente. Graças a Deus, que Ele quer um filho à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Vem conosco, compartilhe nosso projeto, participe do nosso projeto, vem trabalhar conosco, vem participar da nossa união em torno de Cristo. Tchau, uma boa noite. Boa noite não, eu ia falar que à noite tem live também e um bom almoço melhor. E até a noite com a nossa live às 19 horas. Tchau, muito obrigado. Fico feliz que você esteja aí. Pegue essa gravação, quem não está online, e divulgue. O projeto é para a glória de Deus, senhores, não é para a minha, nem para a sua. É para a glória do nosso Pai Celestial. Vem conosco. Tchau, tchau.